Sim. Saudações e votos de bom dia a todos que nos acompanham hoje, quarto domingo de Quaresma. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, graça te damos pelo dom da vida que o Senhor nos concede. Graça te damos por ter nos reservado um dia semanal para que possamos entrar na tua casa, louvar, honrar e bendizer o seu santo nome. Queremos, oh Deus Pai, neste momento ouvir a tua palavra, palavra de vida. Pedimos que o Senhor nos ilumine por meio de seu Espírito Santo, para que ao proferir a sua palavra seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Os textos que iremos usá-los na nossa meditação dominical de hoje serão extraídos no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 21, versículos 4 a 9, e no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 16. Passo a ler. Então partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que moramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vir? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Leamos de seguida o texto do Novo Testamento, em 3,16, tanto o Evangelho segundo João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se alguém for mordido por alguma serpente e olhar para a serpente de bronze pendurada na haste, sarava. O presente trecho de Número, no versículo 4, faz menção da impaciência manifesta pelo povo em gesto de murmúrio contra Deus. E diziam que o maná que Deus os dava para a sua alimentação era um alimento miserável. E por conta disso, revoltaram-se impacientemente contra Deus e Moisés. Séculos mais tarde, Jesus é citado nos seus ensinamentos em Mateus 6,33, inculcando um valor moral à comunidade da sua época, no sentido de pacientemente esperassem no Senhor nos seguintes termos: buscai a Deus em primeiro lugar, a fonte de todas as coisas, conforme Mateus 6, versículos 33. A caminhada de Israel do Egito para a terra prometida não foi fácil. Ela conta com várias sessões de rebelião e revolta contra Deus e Moisés, o mediador. Entre Deus e o povo, o denominador comum nas revoltas de Israel consistia em insatisfação de suas necessidades básicas ao longo da caminhada no deserto, conforme Êxodo, capítulo 14, 11, 15, 24, 16, 2, 17, versículos 3. Sendo que o palco de discórdia entre Israel e Deus foi no deserto, vejamos quais eram as características principais de lugares desérticos, a fim de aferirmos o que aconteceu lá.
Deserto é uma região quase desabitada e desprovida de água de chuva ou rios. Essas regiões abrigam seres vivos, apesar de muitos imaginarem que não, pois não são encontrados em período diurnos, em razão das temperaturas muito elevadas. Os desertos são influenciados por climas áridos e semiáridos, com índices pluviométricos que não ultrapassam os 50 milímetros ao ano. Em alguns lugares, não alcançam a 250 anuais. Por essa razão, são registradas grandes amplitudes térmicas em alguns lugares desérticos. A temperatura durante o dia atinge até 50 graus Celsius e durante a noite essa temperatura cai para abaixo de zero. Aproximadamente 20% da superfície continental da Terra é desértica. As paisagens desérticas têm alguns elementos em comum. O solo do deserto é principalmente composto de areia, com frequente formação de dunas. Paisagens de solo rochoso são típicas e refletem o reduzido desenvolvimento do solo e a escassez de vegetação. As trevas, ou seja, as terras baixas, podem ser planícies cobertas com sal. Os processos de erosão eólica são principais fatores na formação de paisagem desértica. Se alguém for mordido por alguma serpente de bronze pendurada na haste, sarava. Israel esqueceu-se de que, ao longo da caminhada pelo deserto, Deus foi o provedor incondicional de todas as necessidades básicas, conforme Êxodo, capítulo 14, 15. A fé de Israel denotou-se enfraquecida diante dos desafios suscitados pela peregrinação no deserto, sem tirar o fato de que o lugar não oferecia melhores condições de vida. Israel tinha Deus, conforme Êxodo 3, 21. O Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem. Tendo visto o povo que Deus irou-se contra si por causa de suas revoltas, ato revelado pela serpente em forma de praga, o povo arrependeu-se de suas práticas e dirigiu-se a Moisés, desta vez não para murmurar e nem maldizer a Moisés e a seu Deus, mas para pedir clemência, misericórdia e intercessão por parte do mediador Moisés. Ouvido o pedido de necessidade de intercessão, Moisés prostrou-se diante de Deus e pediu indulgência em nome de Israel, o peticionário, conforme Números 21, versículo 7. Deus, que ouve o clamor do povo, se compadeceu de Israel, porque Deus não se alegra pela morte do ímpio, mas que viva. Diante dessa realidade, Deus ordena a Moisés para encontrar saídas, dizendo: faz uma serpente de bronze e ponha-a sobre uma haste. E sucederá que todo aquele que for mordido e erguer a cabeça e olhar a serpente de bronze pendurada na haste, viverá. Isaías, o profeta de Deus, anos depois da saída do povo, profetizou o seguinte: assim como a chuva vem de cima, eu enviarei do céu a minha vitória, conforme Isaías 45, 8a. Vejamos o que é a haste para entender o alcance do mandado executado por Moisés. De acordo com o dicionário de língua portuguesa, haste é vara de pau ou ferro delgado, pau em que se issa a bandeira. Como podemos perceber, trata-se de pau em que se issa a bandeira. Este deve ser vertical e a bandeira é colocada no lugar mais alto, permitindo melhor visualização, por encontrar-se em lugar privilegiado e de fácil visualização.
Mesmo assim, muitos dos israelitas morreram por mordedura de serpente, porque não conseguiram olhar para o cume da haste onde se encontrava colocada a serpente de bronze. A serpente nos lembra o evento da rebelião do Éden. Nesse evento, a serpente é um instrumento usado pelo anjo caído que gera o pecado, conforme Gênesis 3. Na rebelião de Israel no deserto, a serpente de bronze é instrumento de Deus para a salvação do povo rebelde. No jardim do Éden, por meio da serpente, Adão e Eva desobedecem e a morte entra, como diz Paulo. A morte veio por um homem. Mais do que a morte, instalou-se a inimizade entre Deus e Adão. No deserto, Deus usa a serpente como instrumento de reconciliação. E isto revela que para Deus tudo é possível. Se alguém for mordido por alguma serpente e olhar para a serpente de bronze pendurada na haste, sarava. A serpente posta na haste no deserto por Moisés, o intermediário, era o prenúncio de que Deus, movido pelo seu amor incondicional à sua criatura, por meio de seu filho Jesus, pendurado no madeiro, condenaria o pecado na carne de seu filho, Jesus, conforme Romanos capítulo 8, versículos 3. Jesus, em semelhança da carne do pecado, condenou o pecado na carne. Como podemos depreender no evento que envolve a serpente de bronze, não se denota mérito algum por parte de Israel. Deus não nos salva por achar mérito algum em nós. Deus nos ama apesar do demérito. E podemos ver na administração de indulgência no deserto, onde Deus age por misericórdia e não porque Israel tinha algum mérito. Paulo, escrevendo aos Efésios, escreve o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, conforme Efésios 2, versículos 8 a 9. Os que, olhando para a serpente de bronze, saravam. Este não foi um acontecimento por mérito próprio de Israel. Assim, Deus o estabeleceu. João, escrevendo no seu evangelho, dando ênfase ao evento do deserto, diz o seguinte: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, conforme João 3,14. Em outras palavras, a serpente de bronze posta na haste, a qual todo o que era mordido, olhando para esta sarava, prefigurava o cordeiro que tira pecado, que foi pendurado no madeiro no ano 33 depois de Cristo, através do qual somos salvos. Queridos irmãos em Cristo, neste momento de prevalência da Covid-19, não nos equiparamos ao tempo de peregrinação de Israel no deserto? Falta-nos água, falta-nos comida, falta-nos vestuário, porque a economia mundial colapsou. Nos lares há conflitos intermináveis, porque todos estamos em casa, conforme o lema "fica em casa". Casais que juraram amar-se violentam seus parceiros no lugar de amor que juraram no altar. A Covid-19 nos deixa numa situação de dúvida e de comportamentos antissociais. Tudo isto torna-nos rebeldes, impacientes, murmuradores contra Deus. Somos infiéis a Deus em tudo. Ouçamos a voz do Senhor que diz: buscai a Deus em primeiro lugar, porque tudo vos será aumentado
conforme Mateus 6, 33. Se alguém for mordido por alguma serpente de bronze pendurada na haste e olhasse, sarava. Lembremos que Deus é conosco. O nosso lema do ano diz: não temas, porque eu sou contigo. Estava ciente, Deus, de que haveria momentos de tribulações. Porém, insta-nos aqui, nesses momentos de tribulações, tenhamos bom ânimo, pois o nosso Redentor, Cristo, venceu o mundo, conforme João 16:3. Continuemos cumprindo com as normas emanadas pelas entidades de saúde e do governo. Usemos todos os meios de proteção, usando a máscara facial, como Israel, olhando para a serpente de bronze colocado no cimo da haste, viveu. Que Deus da graça permita que cumpramos com todas as regras emanadas para que vivamos. Amém.